E aí, meu amigo, minha amiga, tudo jóia? Eu quero lhe convidar agora a fazer uma reflexão. Só que, antemão, quero avisar que essa reflexão, para ser feita, é necessário que nós tenhamos coragem. Que a gente tire nossas viseiras e que a gente enxergue os fatos e as coisas da maneira que elas realmente são, com muita honestidade. A gente tem que ser honesto para refletir sobre esse assunto. Caso contrário, não adianta refletir nada. Caso contrário, a gente vai refletir aquilo que a gente quer ver e enxergar. Mas vamos enxergar aquilo que a gente precisa, beleza? Para isso, eu preciso contar a história de um playboy lá de Capanema, rapaz. Eu sou de Francisco Beltrão, no Paraná. Nasci nessa cidade. E essa semana que passou aí, aconteceu um bafafá. Tá todo mundo falando, a comunidade do município tá toda assustada, tá todo mundo de boca aberta. Oh, todo mundo assustado com o que aconteceu lá. É uma barbaridade, realmente uma barbaridade que aconteceu lá. Só que é uma barbaridade que sempre aconteceu, que ainda continua acontecendo em outros municípios, na sua cidade pode ser que esteja acontecendo, na maioria dos estados isso continua acontecendo e por muito tempo, enquanto a gente não enxergar esse problema, essas coisas vão continuar acontecendo. Aconteceu o seguinte, lá nessa cidade de Francisco Beltrão, lá, uns tempos atrás, apareceu um jovem, cara, um jovem bonito, playboyzão, bem vestido, sabia falar bem, farmacêutico, cara alinhado. Mas não era um cara que dá muita grana. Tinha as PTBzinhas lá, chegou lá na cidade, montou uma farmacinha pequena. Montou lá uma biboquinha, uma farmacinha pequenininha, rapaz. Só que com o tempo, né, o bicho era evangélico, os irmãos da igreja começaram a frequentar a farmácia dele, e ele começou a crescer, ele logo já aumentou o tamanho da farmácia, passou um tempinho, abriu uma filial, passou mais um tempinho, abriu outra filial, aí já começou a investir no interior, já abriu farmácia no interior do município, lá no Realeza, lá, abriu em Realeza, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e cresceu, e o cara ficou grandão, já abriu filial lá em Foz do Iguaçu, que é divisa com o Paraguai, Foz do Iguaçu, já abriu filial lá em Foz do Iguaçu também, e o cara já cresceu, já ficou grandão, milionário, Tubarão, já tinha fotinho no Instagram, ele lá em Dubai, já tinha fotinho dele lá na Disneylândia, o cara tava rasgando grana, o cara tava muito rico, o cara enricou, cara, o cara ficou milionário. Só que, de repente, aparece essa notícia aqui, ó. A Polícia Civil está nas ruas desde cedo hoje, cumprindo 16 mandados de busca e apreensão, a maioria deles aqui em Francisco Beltrão, 11 mandados contra uma empresa que é investigada por entregar medicamentos falsos ao governo do estado. Está aqui comigo a delegada Aline, que é responsável por essa investigação e vai dar mais detalhes para a gente. Doutora, o que vocês já apuraram nessa investigação, do que tipo de medicamento que foi entregue? Um bom dia. Bom dia. Então, quando houve a empresa venceu o certame licitatório, informou que entregaria para a CESA uma medicação chamada imunoglobulina humana endovenosa. É uma medicação de alto custo, só para ter uma ideia, cada uma delas no valor de R$ 1.780, totalizando aí 6.000 frascos, que ao todo deu um prejuízo para o estado de R$ 10.680.000, e informou que seria de uma empresa idônea, e quando foi entregar essa medicação, ganhou o certame por causa disso, pelo valor e por ser uma medicação idônea, e quando da entrega, entregou uma medicação falsificada. Havia já um aviso, um alerta e uma proibição por parte da Anvisa, no sentido de que a empresa Bayer não importava, nem distribuía, nem produzia essa medicação, e aí foi exatamente essa medicação que eles entregaram na CEMEPAR, né, que é o Centro de Distribuição de Medicamentos do Estado. Esse medicamento, a imunoglobulina, ela é usada para quê? É um problema de saúde pública esse tipo de medicamento? Vocês analisaram essa medicação? Então, é um medicamento usado para pessoas que têm doenças autoimunes, usados também para quem tem leucemia ou que é recém-transplantados, então, para pessoas que estão num estado muito sensível de saúde, né, muitas vezes grave ali, e o que foi apurado até agora, que essa medicação já comprovadamente falsa até
por causa da resolução da vigilância da Anvisa, no sentido da falsidade dessa medicação. Na perícia feita pelo Instituto de Criminalística do Paraná, verificou-se ainda, o laudo não está concluído, entretanto já se verificou que não se trata de imunoglobulina, o que tem no conteúdo dessa medicação, e a princípio já constataram a presença de um antibiótico. Ainda estão fazendo exames para ver se tem alguma outra medicação dentro desse produto. Você viu que a delegada acabou de contar do esquema do Playboy, cara? Eu vou explicar melhor para ficar bem entendido isso aí, para a gente refletir sobre esse fato. O que acontece? O Playboy ganhou uma licitação para entregar remédio para o governo estadual, para o Estado. Quer dizer, quem vai receber esse remédio vai ser pessoas pobres. Então é pobre que vai receber esse remédio, pobre que não tem dinheiro para comprar, né? Então o Playboy vendeu o remédio para o governo estadual, que vale cada frasco R$ 1.780. Então cada frasco do remédio que ele vendeu, dessa imunoglobulina, ele vendeu para o Estado por R$ 1.780. Só que o remédio que ele entregou lá no Estado foi um antibiótico diferente, que custa 10 pila, 15 pila, 10, 15 reais, um antibiótico baratinho. Então ele falsificou as embalagens, falsificou os frasquinhos e colocou um outro produto dentro. Então o que ele fez? Ele está assassinando as pessoas. Agora se liga no detalhe, só nesse esquema que a polícia pegou. Os outros que a polícia não pegou, ninguém sabe, ninguém viu. As outras licitações que ele ganhou, ninguém sabe, ninguém viu. Certo? O cara é bilionário, já é muito rico, e as licitações que ele ganhou antes, que ele entregou, que ele entregou, ninguém sabe, ninguém viu mesmo. Então ele é muito rico, mas esse esquema, só nesse esquema, ele faturou 10.680.000 reais com esse esquema desses frasquinhos. Então ele pegou um antibiótico de 10 conto, 10, 15 conto, e vendeu para o governo estadual por R$ 1.780 reais cada frasco. E só nesse esquema que a polícia pegou, lembrando de passagem, sem falar nos outros esquemas que a polícia não pegou, que ninguém sabe, ninguém viu, ele entregou esses remédios no montante de 10.680.000 reais. Como é que um cara desse não vai ficar rico? Como é que um cara desse não fica milionário? Como é que um cara desse não monta império? Como é que ele não vai ser muito, não vai ter que tirar fotinho na Disneyland? Como é que ele não vai rasgar grana em Dubai? Como é que não vai? Claro que vai. É claro que vai. E o que aconteceu com essa história até então? Como é que vai terminar essa história? E onde é que nós vamos ter que refletir a respeito? Onde é que eu quero chegar com essa história? Acontece o seguinte, apesar desse cara ser sim um assassino, ele é um assassino porque se um médico receitou imunoglobulina para um paciente é porque o paciente está precisando de imunoglobulina. Ele não está precisando de antibiótico de 10 pila. Por isso ele é um assassino porque o médico está tratando o paciente, receitando um remédio, e esse cara falsificou esse remédio com um remedinho vagabundo bem mais barato. Então ele é um assassino e ele matou pessoas. Ele está matando pessoas. Quer dizer, mataria se a polícia não pegasse esse esquema. Agora os outros que a polícia não pegou, né? As pessoas que morreram, não tem nada com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Mas agora o que acontece? Como a polícia não pegou ele em flagrante matando uma pessoa, na facada, na porrada, ou dando um tiro, não foi preso em flagrante, ele foi convidado para depor na delegacia. Ele depôs na delegacia, contou uma história, sei lá qual, e voltou para a sua mansão cuidar do seu império. E o que vai dar desse caso? Como é que vai terminar isso daí? Isso daí vai virar um processo na justiça e um juiz, seja lá qual for, não vai ter tempo de ver, não vai andar. É um processo que vai levar 10, 15, 20 anos, anda na primeira instância depois de 15 anos, antes de prescrever, aí fica mais 5, 10, 15, aí antes de prescrever na segunda instância, o outro juiz dá mais um mandado, aí o cara já está com 60, 70 anos, o cara já morreu, e não vai dar mais nada, o cara já construiu o império dele mesmo, porque já está tarde. A polícia só daria alguma consequência para esse playboy se ele fosse pego mais cedo, enquanto ele não fosse milionário. Depois que ele é um milionário, agora tá de boa, agora já é milionário, já tem grana, agora a justiça não pega mais. Agora ele já está imune, agora ele já passou do limite dos mortais trabalhadores. Agora ele não precisa mais se incomodar com justiça, porque ele está acima, ele é superior a qualquer justiça, a qualquer investigação, a qualquer delegado, ele é superior, ele é um cidadão supremo.
Assim como o velho da van também é. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui, que gosta do velho da van e coisa e tal. O velho da van foi condenado, o velho da van era para estar na cadeia desde 92, o velho da van tem processo aí que é cozinhado o galo, que o juiz não tem tempo de ver. 2 dias antes de prescrever, o juiz dá uma sentencinha para responder em liberdade, aí fica mais 30 anos lá, não vai. Então o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. E no final da história que eu quero refletir contigo é o seguinte: compensou para esse playboy fazer o que ele fez. Valeu a pena para ele matar as pessoas, entregar um remédio diferente do qual ele vendeu. Vendeu um remédio por R$ 1.780, falsificar os frasquinhos, botar um antibiótico de 10 pila e entregar para o governo. Valeu a pena. E outra, não é só ele que está envolvido nesse assunto. Tem muita gente que recebe o remédio que está envolvido também. E o pior de tudo, os vereadores de todos os municípios deveriam fiscalizar a qualidade dos produtos que são entregues em licitações. Praticamente nenhum faz. Os deputados estaduais de todos os estados deveriam fiscalizar as coisas que são entregues nas licitações. Esse tipo de falcatrua só acontece porque os nossos vereadores, que são os fiscais municipais, e nossos deputados estaduais, que são os fiscais estaduais, não cumprem seu papel de fiscalizar. Eles não fiscalizam o governo, não fiscalizam nada referente à falcatrua. Esse tipo de falcatrua não aconteceria se o vereador que você votou fosse esperto e fosse verificar os remédios que estão entrando lá na entrega das licitações, que vai para o teu postinho de saúde. Tem muito remédio desse jeito que passa batido. Tem muita coisa que passa batido na licitação. E a responsabilidade disso é dos vereadores e dos deputados estaduais, que deveriam ser responsabilizados por esse esquema também, mas não vão ser, mesmo porque esse esquema não vai dar nada. Mas agora coragem, eu e você, vamos ser corajosos, vamos tirar as viseiras, vamos enxergar os fatos e vamos ser honestos na nossa análise. Vamos refletir isso daí. Você acha certo que esse playboy fique em sua mansão administrando seu império, respondendo processo em liberdade? Você acha isso certo que não vai dar nada esse negócio? Você acha certo que os filhos desse playboy recebam de herança um império magnífico construído em cima de falcatrua, construído em cima de assassinato de pessoas inocentes? Você acha certo que os filhos, netos, esse cara não precisa mais nem de licitação, esse cara já tem apartamento, só dá para alugar de apartamento, esse cara não precisa mais trabalhar, o cara já tem fazenda, o cara já tem um império, o cara tem um monte de coisa. Você acha certo os filhos e os netos desse cara usufruírem uma vida de fartura, de bonança, de alegria, sem nunca jamais nem precisar pensar em bater um cartão, em ter que prestar um serviço para alguém, sem precisar trabalhar o resto da vida? Por quê? Porque o pai dele construiu um império em cima de falcatrua. Você acha isso certo se a gente ficar em cima dessas falcatruas? Ficar milionário e viver de pô pro resto da vida por causa desse tipo de bandidagem? Se você acha certo, não tem muito o que fazer, a não ser dar parabéns pro playboy, dar parabéns pros filhos do playboy também, pros netos, que tudo viver milionário por resto da vida, só dar parabéns pra eles e acabou. Mas agora, se você acha errado, da mesma maneira que eu também acho errado, o playboy ficar com a grana, passar essas fortunas para seus filhos e netos em forma de herança, para essa galera viver na fartura, do bom e do melhor, se você acha errado, por que você não acha errado que os descendentes dos grileiros de terra que assassinaram os índios e tomaram as terras dos índios, aqueles herdeiros de grandes fortunas que os antepassados construíram explorando a comunidade a qual se vivia, porque em lugar nenhum nesse mundo existe milionário. Milionário não existe em nenhum lugar do mundo se não foi através da exploração da comunidade onde você vive, se não foi através de falcatrua, se não foi através de mal feito ou através de vantagens indevidas. Fala-se tanto no livre comércio, na igualdade entre as pessoas. As pessoas não são iguais enquanto a gente não começar a questionar as nossas heranças. Qual foi a nossa herança? A gente herdou um mundo desigual, a gente herdou um mundo totalmente errado. Esse mundo que a gente herdou não está certo. Esse mundo que a gente herdou é um mundo onde os descendentes dos bandidos se deram bem. Por quê? Porque valeu a pena o mal feito, valeu a pena utilizar de vantagens, explorar a comunidade onde você vive. Vale a pena você fazer isso, valeu a pena para esse playboy fazer o que ele fez. Porque suas gerações estão garantidas, suas futuras gerações, filhos e netos, estão todos garantidos. Por quê? Porque a nossa sociedade é assim, a nossa sociedade foi feita assim. Só que está na hora da gente enxergar que isso está errado e que isso precisa mudar. Que é a galera que herdou as grandes fortunas, as grandes terras, os latifundiários,
que herdaram as terras, dos grileiros que mataram os índios, mataram os caboclos, os grandes empresários que exploraram os empregados e as comunidades onde viviam, que tiraram vantagens indevidas em licitações. Essa gente não merece o que tem. E o que eles têm está fazendo falta para nós, que somos pessoas da mesma forma e da mesma maneira que eles. A nós, as pessoas que trabalham, que são honestas, que não fazem mal feito e que não cometem falcatrua, e principalmente a nós, que não somos descendentes de bandidos, não temos muita opção a não ser agora começar a questionar essa herança maldita que a gente herdou. Esse mundo desigual, esse mundo onde o crime compensa, onde o crime, depois de um certo ponto, depois de uma certa quantia de dinheiro, deixa de ser crime. E a gente não pode mais aceitar essa sociedade da maneira que está. E agora, muito obrigado de coração por você ter assistido mais um vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Vamos refletir, gente. Vamos entender que a gente que não é ladrão, a gente que não é neto de ladrão também, tá ficando na mão. Até que rima, cara. Quem não é neto de ladrão? Não. Quem não é ladrão, nem neto de ladrão, tá ficando na mão. A gente tá ficando na mão por quê? Porque a gente não é ladrão. Porque a gente não herdou nada. Meu pai não era ladrão, meu avô não era ladrão. Então, quem não é neto de ladrão, nem é ladrão, tá ficando na mão por quê? Porque os ladrões estão ficando com tudo, cara. É simples assim, é isso que não pode. E os adultos da nossa sociedade agora somos nós. É nós que vamos deixar uma herança. A herança não é a casa, o carro, o patrimônio que você vai deixar para o teu filho. A herança muito melhor, muito mais importante que a gente pode deixar para nossos filhos é a nossa sociedade. É a maneira com que a gente se organiza como ser humano. Isso é uma herança que a gente pode realmente melhorar e fazer melhor do que nossos pais e nossos avós. Porque nossos pais e nossos avós não conseguiam enxergar isso. Eles não tinham internet para refletir esse tipo de assunto que a gente tem hoje. Então, gente, muito obrigado de coração. Vamos refletir a respeito disso daí. E olha, a gente que não é neto de ladrão, nem ladrão, tá ficando na mão porque o sistema tá errado. Porque não pode ser assim, tá? Agora tenho dito que Deus abençoe o Brasil e você. E que um dia nós sejamos livres dessas pragas, desses percebes. E principalmente desses juízes pelego, né? Tipo esse juiz que vai cuidar desse caso, que não vai ter tempo de ver o caso do Playboy. Esse tipo de juiz aí, cara, tinha que exterminar esses caras aí. A inteligência artificial tá aí. A inteligência artificial aí sim é imune a interesses e vieses. A inteligência artificial hoje poderia muito bem fazer a questão, às vezes, desses juízes pelego aí que a gente tem no Brasil. Agora tenho dito. E agora, eu fui!